Imperors Domination, capítulo 30. 12 Físicos Imortais, 2. Esse era o caso oposto para a roda da vida e palácio do destino. A pessoa não poderia aumentar naturalmente seu inato ranking da roda da vida e palácio do destino. Até se a pessoa virasse um imperador imortal, a roda da vida e palácio do destino iriam ser o mesmo que o tempo de seu nascimento. Todos os três deles eram extremamente importantes para o propósito de cultivo. O físico determinava os ossos e estrutura muscular da pessoa, a roda da vida lidava com sua energia do sangue, e o palácio do destino indicava a inata aptidão e esclarecimento natural. Por exemplo, se uma pessoa tem uma roda da vida santa, então sua energia do sangue será tão abundante quanto as areias do deserto. Quando treinado usando um método da roda da vida, sua velocidade seria extremamente rápida, o efeito seria maior também. Li Qiye lentamente leu a lei de mérito sol crescente giratório a fim de encontrar as verdades misteriosas desse método. A seita ancestral incenso da purificação tinha uma versão completa dessa lei de mérito, mas o que Li Qiye estava visando era mais complexo do que o manual. Para falar sobre a lei de mérito sol crescente giratório era para falar sobre sua excepcional origem de como Li Qiye se esforçou para obter essa lei de mérito. No início da era do imperador, ele contemplou sobre deixar Minhen cultivar esse método, mas ele mudou sua mente. Na velha era desolada, ambos humanos e demônios eram espécies extremamente fracas. Muitos sábios imortais gastaram suas vidas criando leis de mérito apropriadas e métodos de cultivo para esses seres infelizes. Eventualmente, eles conseguiram formar uma nova era próspera. Havia um formidável sábio imortal que criou uma lei de mérito roda da vida que permitia a pessoa cultivar rapidamente. Ela foi nomeada Sol Crescente Giratório. Nos estágios iniciais dessa lei de mérito, cultivadores puderam usar sua energia do sangue para construir seu palácio do destino, e seus níveis de cultivo aumentaram rapidamente. Entretanto, a lei de mérito Sol Crescente Giratório tinha uma falha fatal. Os estágios iniciais permitiam a energia do sangue conduzir seu nível de cultivo, mas, como seu nível de cultivo aumentava, sua fraca energia do sangue não era mais o suficiente. O resultado era que a pessoa seria deixada em um estágio onde sua energia do sangue era fraca e sua cultivação era incapaz de crescer. Se ele forçasse a técnica, sua longevidade iria diminuir de exceder seu sangue da vida. Quando Li Qiye obteve esse método, ele a repassou para muitas pessoas. Entretanto, nenhum deles foi capaz de utilizá-la perfeitamente. Pelo bem de aperfeiçoar essa técnica, Li Qiye juntou muitos imperadores imortais, incluindo o imperador imortal Xueshi, imperador imortal Minhen e imperador imortal Tunri. Não foi até a era do Rei Dragão Negro que Li Qiye aperfeiçoou essa técnica. Hoje, enquanto ele estava pesquisando a técnica, suas velhas memórias contendo as verdades misteriosas dentro da lei de mérito voltaram para ele. Depois de recuperar a lei de mérito sol crescente giratório completa e revisada, Li Qiye respirou fundo. Nesse mundo, não muitas pessoas sabiam o esforço que ele gastou nessa técnica através das eras. Quem saberia quantos sábios imortais da humanidade gastaram suas vidas para desenvolver o método? A verdade era que depois que Li Qiye deixou esse método para trás na seita ancestral incenso da purificação, muitos gênios tentaram. Contudo, nenhum deles conseguiram chegar à grande conclusão. Li Qiye gastou 3 dias e 3 noites para pesquisar os 6 variantes do Kunpen e a lei de mérito sol crescente giratório. Não Wai-Ren ainda não tinha voltado, desde que Li Qiye não estava com pressa, ele escolheu ficar no pico para cultivar mais. Uma vez que seus 2 métodos estivessem prontos, Li Qiye estava pronto para começar seu cultivo. Podia-se dizer que a experiência e conhecimento de Li Qiye sobre cultivo eram ricos mesmo se sua inata aptidão fosse abaixo da média. Embora os 2 métodos fossem devastadores, ele não se apressou para completar. Ele queria qualidade em sua cultivação. Ele sabia que correr iria apenas deixar para trás perigos escondidos e falhas para seu próprio passo de cultivo. Li Qiye estava cultivando ambos ao mesmo tempo, mas os 2 métodos não eram relacionados ou em sincronia um com o outro.
Os 6 variantes do Kunpen eram sobre usar o Palácio do Destino enquanto o Sol crescente giratório era uma técnica roda da vida. Uma pessoa poderia cultivar ambos no começo sem problemas. Havia um quarto tipo de método fora os 3 já mencionados, algumas pessoas chamavam isso de método de fundação. Esse método não foca no físico, roda da vida, ou palácio do destino individualmente, mas ao invés, ele focava em todos os 3 deles ao mesmo tempo. Embora esse quarto tipo tenha muitos usos, e seus efeitos teóricos pareciam ótimos, ele era difícil cultivar tal método para um ranking mais elevado. Havia também diferentes rankings para leis de mérito e métodos. Por exemplo, se Nono Santo Paragon Virtuoso criasse um método, seu método seria do ranking Paragon Virtuoso. Como para a criação de um Imperador Imortal, ela seria nomeada um método Imperador Imortal. É claro, leis de mérito e métodos de cultivo não eram tudo. Sem uma forte força de vontade, no final, tudo teria ido embora como as nuvens no vento. Muitos gênios, no passado, começaram seu cultivo com métodos devastadores. Isso lhes deu direito a um caminho fácil até eles sofrerem de desvio de Qigong. Outros gênios foram mimados em seu início, e foram dados métodos Imperador Imortal no começo. No entanto, quando chegou a vez deles competirem pela vontade do céu, eles não conseguiram cultivar suas próprias leis secretas da vontade do céu. Faltava-lhes experiência e tenacidade de seus fáceis caminhos percorridos. Depois de pensar sobre todas as perturbações sobre cultivo, Li Qiye canalizou sua roda da vida usando a lei de mérito Sol crescente giratório. O efeito era claro. Por trás da cabeça de Li Qiye estava uma roda de luz girando sem pausa, e sua energia do sangue começou a mover na luz. A energia do sangue estava fluindo através da roda da vida como se fosse uma corrente controlada por esse fluxo, nunca parando. Li Qiye nasceu com uma roda da vida mortal, ele não tinha vantagens nessa área. Visto que sua energia do sangue era fraca, sua corrente sanguínea não era forte na rotação de sua roda da vida. Se outro com roda da vida Changxian ou roda da vida Imperador cultivassem a mesma lei de mérito, sua corrente seria um rio largo. A corrente de uma roda da vida santa seria tão grande quanto o próprio oceano. Li Qiye iniciou os encantamentos dos 6 variantes do Kunpen, e começou a ativar seu Palácio do Destino em uma ordem específica. O Palácio do Destino era a casa do seu próprio destino, ele carregava as 3 almas e 7 espíritos. O Palácio do Destino estava escondido dentro do Shandantian, então Li Qiye começou a usar os 6 variantes para bater na porta do palácio. O Palácio do Destino lentamente apareceu em seu Shandantian. TN. Shandantian é um meridiano localizado no topo da testa. O Palácio do Destino tinha um design antigo, e era claro como cristal. Entretanto, por causa que seu Palácio do Destino era apenas do rank mortal, a luz radiando dele era fraca. Normalmente, o Palácio do Destino era fechado, e a alma e espíritos estavam em descanso. A pessoa tinha que bater no Palácio do Destino para acordar as almas e espíritos a fim de canalizar seu poder, então a pessoa poderia começar a cultivar. Era por isso que o primeiro nível de cultivo era conhecido como fundação do palácio. Esse nível era dividido em 3 estágios separados: primeira entrada, segunda consciência e terceira onda de sangue. Primeira entrada era o processo de bater no Palácio do Destino, permitindo os encantamentos dos métodos de cultivo entrarem no Palácio do Destino. Durante esse processo, isso era como um monge batendo em uma placa de madeira para conectar a Buda. A pessoa tinha que fazer isso sem parar e fielmente, e somente então, o Palácio do Destino responderia por abrir suas portas. Beng, Beng, Beng. Li Qiye usou os encantamentos dos 6 variantes para bater em seu Palácio do Destino sem parar. Ele tinha esquecido quantas vezes que ele tinha feito isso, mas o Palácio do Destino não o respondia. Isso, entretanto, não deteve Li Qiye. Para um gênio, especialmente alguém com um Palácio do Destino Santo, o processo de abrir o Palácio do Destino era extremamente fácil porque suas almas e espíritos eram formidáveis. Lendas diziam que havia uma pessoa com o Palácio do Destino Santo que somente teve que bater uma vez antes de abrir seu palácio.
Essa pessoa seria um gênio entre os gênios. Contudo, Li Qiye não era parte desse grupo. Ele tinha que ser paciente por incontáveis quantidades de esforço. Esse era seu único caminho para o sucesso. Embora Li Qiye soubesse uns poucos métodos diferentes para abrir o Palácio do Destino com apenas uma batida, tal como usar a lei de mérito sol crescente giratório para juntar toda a sua energia do sangue para melhorar os encantamentos dos seus 6 variantes do Kunpen a fim de acertar um forte golpe na porta do palácio, ele não queria fazer isso. Sua roda da vida era apenas de grau mortal, e sua energia do sangue era escassa. Se ele exercer sua energia do sangue, então sua roda da vida danificaria. Não só isso, mas tal golpe poderoso iria assustar suas almas e espíritos, e isso deixaria para trás complicações no futuro. Conhecendo sua fraqueza, Li Qiye estava determinado a criar uma fundação sólida sem nenhuma imperfeição. Ele continuou batendo em sua porta do palácio, até se fosse 10.000 vezes ou 100.000 vezes, ele continuaria até que a porta do palácio abrisse.